esperamos. Vocês em casa nos assistindo diretamente sabem que o Centro Espírita Seama tem todas as possibilidades de tratamento para quem está aqui presencialmente e para quem está em casa também. Vocês sabem que nós temos o nosso foco na espiritualidade dos animais. Essa é a filosofia da casa, auxiliar aos nossos queridos irmãos que estão na fase anterior à nossa de evolução e nosso treinamento também, né, na espiritualidade superior, trabalhando com amor e carinho com todos esses seres que estão em evolução. E vocês sabem também, porém, que nas quartas-feiras, como nós estamos na fase humana, nós precisamos também de tratamento. Então, todas as equipes superiores, Dr. Bezerra de Menezes, toda a equipe do Hospital para Humanos na Colônia Seama, todos os médicos, cirurgiões, tudo que é necessário para que a gente tenha um atendimento no corpo espiritual e venha se refletir no nosso corpo físico e, consequentemente, restabelecendo a nossa saúde física e também em todas as áreas da nossa vida, nós temos essa possibilidade às quartas-feiras. As pessoas que estão aqui vão assistir a palestra, posteriormente vão às câmaras de passe para receber o passe e o tratamento. Você em casa recebe o mesmo tratamento, a diferença é que o seu lar vira uma câmara de passe. Você faz todo o treinamento, você faz tudo o que é necessário, né? Nós temos recomendações em relação ao que você deve fazer para manter o seu ambiente doméstico sempre receptivo à equipe espiritual e, a partir daí, você recebe a equipe espiritual e tem o seu tratamento. Agradecemos, então, que você que vai fazer o tratamento entre no nosso site físico possível, mais higienizado possível, para essas energias que você vai receber. Em segundo, você deve... Desculpe, eu me distraí rapidamente aqui. Você deve ter sempre em mãos uma garrafinha de água identificada com o seu nome, para que ela seja fluidificada, e a partir daí você vai fazer a ingesta dessa água de 2 a 4 vezes ao dia, de acordo com as recomendações que a gente havia dado no tratamento. O Evangelho no Lar, pelo menos uma vez por semana, para manter o ambiente do seu lar purificado, higienizado, conectado com a equipe espiritual. E, principalmente, se você quiser fazer várias vezes ao dia, vários dias na semana, não há contraindicações a estar conectado à equipe espiritual, e o Evangelho traz isso, traz um ambiente psíquico mais melhorado para você receber a equipe espiritual. Por último, não deixe de ir ao seu médico clínico, que você tem no seu corpo físico já instalado, seja qualquer comorbidade, qualquer situação, cuide do corpo físico com o que a gente tem aqui no nosso ambiente da Terra, com a medicina. Faça exames, vá ao seu médico, faça os tratamentos, tudo que for indicado, e faça também, junto com isso, o nosso tratamento espiritual. A partir daí, você consegue o melhor de dois mundos. Não é? O mundo espiritual te trazendo a energia para que você tenha as novas células renovadas e, a partir daí, sempre saudáveis, e você vai fazendo o tratamento naquilo que está no seu corpo físico. É o que a gente deseja, que em comum acordo você se recupere e fique bem, para que a sua jornada evolutiva seja sempre saudável e feliz. Estando no site da Seama, seama.org.br, passeie por lá, veja as novidades. Nós temos também no Instagram e no Facebook as nossas redes sociais, sempre com novidades. Então, vão se inteirando das novidades do nosso querido centro aqui, a Seama, porque nós sempre estamos com muito dinamismo, pedindo sempre para a equipe espiritual nos orientar das novas atividades que a gente vai fazendo, tentando trazer o mundo de regeneração para o nosso mundo atual. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso propósito, inclusive. Mas vamos começar, então, o tratamento com a oração de Francisco de Assis em forma de canção. Então, peço que todos vocês aqui, presentes, fechem os olhos físicos, vocês em casa também, e vamos a ela. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom, terminada a oração de Francisco de Assis, a gente vai então à palestra. Nós sempre fazemos uma palestra, claro que o conteúdo da palestra é a doutrina espírita. E nós estamos fazendo um estudo do livro dos Espíritos já, a partir desse ano. Estamos aqui também na pergunta de número 76, ou seja, da pergunta 76 à pergunta 83, o subtítulo é Origem e Natureza dos Espíritos. Kardec fez, como vocês bem sabem, N perguntas aos espíritos sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis e todas as abordagens dentro daqueles assuntos para que não houvesse dúvidas sobre qualquer questão que ele tivesse colocado. Já falamos sobre o princípio do universo, o que é Deus, o princípio do universo, os princípios dos corpos físicos. Então, a vida como um todo já foi perguntada, estudada, né, nos capítulos anteriores, nas perguntas anteriores. E agora, Kardec pergunta sobre a origem e a natureza dos espíritos, né? Já sabendo que os corpos físicos são, sim, instrumentos da nossa evolução, né, que fazem parte sucessivamente do que a gente precisa, cada encarnação, e diferentes corpos em diferentes níveis, inferiores à fase de humanidade ou posteriores, servem sim ao propósito do espírito para aquela elevação espiritual. A cada fase, um corpo físico e um aprendizado naquela espécie até chegar à angelitude. E aí, então, eu vou rapidamente falar as perguntas e depois a gente vai fazer digamos assim, a gente faz o cenário completo de como as coisas se colocam de acordo com o que o Kardec nos coloca aqui. Primeiro ele pergunta assim, qual a definição de espíritos? E aí o espírito de verdade diz, a definição de espíritos que são seres da inteligência do universo, né? Eles possuem a inteligência. A parte material, a parte da inteligência do universo. E os seres que a lá pertencem são os espíritos, né? Pergunta se eles são partes de Deus. A pergunta seguinte. A resposta é que eles não são parte de Deus, assim como assim um filho não é parte do pai. Ele é uma obra do pai, o filho é posteriormente uma pessoa em si. Então os espíritos são obras de Deus, nós somos criações de Deus, somos filhos de Deus, mas não somos partes dele. Ele pergunta se nós temos princípio ou se somos eternos. Então aí a espiritualidade superior explica que Deus é eterno, cria os espíritos sucessivamente, como ele o faz e quando ele o faz parte do mistério do universo que nós ainda não temos as condições de perceber, porém, nós temos um princípio, sim, eterno é apenas Deus. Ele pergunta também se nós somos o elemento inteligente, como já havia dito anteriormente, e se a criação dos espíritos ela é permanente ou não. E sim, até onde sabemos a espiritualidade nos explica, Deus cria espíritos constantemente, inclusive nesse momento.
né? Segundo o que nós entendemos, Deus está criando espíritos, espíritos esses que vão posteriormente passar por todas as fases evolutivas do universo até chegarem à angelitude. Ele quer saber se os espíritos são imateriais. E a espiritualidade nos diz que eles são feitos de alguma matéria quintessenciada que nós nem conhecemos ou nem desconfiamos como seja. Ou seja, de alguma forma eles têm alguma matéria, porém eles são incorpóreos. O corpo dos espíritos vai, posteriormente, a partir do momento que eles entrarem no universo, como a gente vai citar posteriormente, ou vai ter um entendimento de ter um corpo físico ou alguma coisa física para se relacionar no universo físico. Antes disso, eles são feitos de alguma matéria, mas não têm corpo, então eles são incorpóreos. E, por último, ele pergunta se nós teremos fim em algum momento, né? O que vai acontecer com o espírito quando chega à fase de evolução máxima? E nós não sabemos. Então, o que nós podemos dizer aqui dessas perguntas que o Kardec fez dentro desse espírito de entender a origem e a natureza dos espíritos? Primeiro, que Deus é eterno. Então, sendo Deus eterno, sempre esteve e sempre estará. E é a inteligência máxima. É o máximo que nós conseguimos entender a partir do momento que estamos. Entendemos também que a espiritualidade superior sempre respondeu ao livro dos espíritos, ao livro dos médiuns e toda a codificação, aquilo que era possível ter entendimento na ciência, na filosofia, contemporânea ao Kardec. E sempre deixou uma porta aberta, um caminho a seguir, posteriormente, no que haveríamos de descobrir sobre a ciência, sobre o entendimento do mundo, do universo e, inclusive, da espiritualidade. Ou seja, tudo que era possível saber fundamentalmente naquele momento, o Espírito de Verdade explicou sobre todos os assuntos para o Kardec. Porém, sempre deixou em aberto coisas que nós iríamos descobrir. Tanto é que, se você hoje for ler e estudar o Livro dos Espíritos, você vai perceber que ele é muito contemporâneo. Você consegue linkar e conectar muitas coisas da ciência, da filosofia, da tecnologia, do entendimento do homem, da vida e do universo, naquelas palavras e naquelas respostas. Provavelmente daqui 200, 300, 400 anos, você vai pegar o livro, vai olhar e falar, nossa, como é atual. Então, ele é meio atemporal nesse sentido, porque ele explica o fundamento das coisas e, a partir daí, a gente pode ter um desenvolvimento para cada um dos assuntos. Porém, no quesito espiritualidade, fica claro que nós, com os 5 sentidos que temos, não conseguimos perceber todo o universo. Nós não conseguimos perceber todas as dimensões do universo, todas as interações, as forças, os raios cósmicos, tudo aquilo que a gente até desconfia, tudo aquilo que, de certa forma, até os cientistas hoje têm conjecturas a respeito, nós não temos como saber ou provar, porque ainda não temos todos os sentidos que um arcanjo, por exemplo, deve ter. Então, sabemos hoje, de acordo com a ciência, que talvez tenhamos 12 dimensões do universo, talvez mais. Nós conhecemos 3 dimensões, e aí a gente fica imaginando, imagine outras tantas. Como é que nós vamos percebê-las? Através do desenvolvimento de novos sentidos que vão acontecer com a nossa evolução espiritual e física. Então, hoje nós estamos no que a gente chama no meio do desenvolvimento espiritual e físico. Deus cria os espíritos, eles entram no universo atômico, molecular, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até chegar à fase humana. Segundo André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de anos, veja, não é pouco tempo, para a gente chegar dessa fase atômica até a fase humana. Então, ou seja, todos nós já evoluímos para chegar aqui em diferentes fases, em diferentes corpos, em diferentes vidas. Então, há que se aceitar a reencarnação perfeitamente como instrumento de evolução e não se temer a morte, porque nós perdemos o corpo físico
centenas, dezenas, milhares de vezes e os recuperamos posteriormente em novas encarnações. E o que nós precisávamos saber do que acontece na dimensão espiritual, o Kardec perguntou ao Espírito de Verdade e toda a codificação nos explica. Então, nós não morremos de verdade, nós trocamos de corpo a cada encarnação para que esse novo corpo na nova encarnação seja como um novo ano letivo, uma nova oportunidade de aprendizado. Mas nós chegamos a uma fase em que o homem, enquanto ser físico, ele percebe que ele é um ser espiritual também, o que se chama de individuação. Nas fases anteriores, a gente está se individualizando, a gente está se percebendo como um ser que tem uma identidade, mas apenas física. Agora, nessa fase, nesse momento em que o planeta está, nós percebemos que nós vamos mais além. A nossa consciência, todas as nossas experiências, as nossas relações sobrevivem à morte física e nós continuamos esse aprendizado posteriormente. E esse aprendizado vai até a angelitude. Então, o que nós percebemos? Bom, os seres angélicos e arcangélicos e a espiritualidade superior são os nossos irmãos mais velhos. Eles estão lá já evoluídos, não porque são melhores, mas porque foram criados antes de nós por Deus. Por sua vez, nós fomos criados antes desses que estão na fase mineral, vegetal, animal. E nós temos, então, apenas mais tempo de mundo físico, por assim dizer, de universo cósmico físico, do que eles. Mas assim como nós queremos, do plano espiritual superior, todo amor, carinho, orientação, que pegue na nossa mão, que nos carregue no colo, que nos leve de forma confortável a evoluir, é a mesma coisa que nós temos que dar tanto aos nossos da nossa própria espécie, quanto todas as espécies anteriores. São os nossos irmãos mais novos, os animais. A natureza e o planeta são também fases dos espíritos em experimentação para a evolução e temos que conservar aquilo. Inclusive conservar o planeta para que no futuro, se nós viermos a reencarnar, reencarnemos num planeta saudável e não deixando uma herança ruim. E posteriormente, no futuro, nós mesmos teremos que consertar. Por isso é o que se diz, nós somos herdeiros de tudo que fazemos e tudo que recebemos em cada vida é aquilo que nós plantamos nas vidas anteriores. A partir dessa responsabilidade, a partir do momento que nós queremos evoluir, nós entendemos que, assim como os seres angélicos nos dão o exemplo, o amor, carinho, misericórdia, auxílio, é o que nós temos que fazer. Os nossos da nossa espécie, veja, todos os seres humanos. Difícil, não é? É muito trabalhoso e muito difícil. Nós não nos entendemos nem como espécie. Nós fazemos diferenciações sociais, econômicas, geográficas, étnicas, de gênero. No entanto, são só espíritos, irmãos, que fomos criados por Deus. Deus é nosso pai e nossa mãe, então nós somos todos irmãos, gostemos ou não. De alguns a gente gosta mais, de outros a gente nem gosta tanto, mas faz parte. Mas é muito superficial, porque faz parte da dinâmica do que vemos do espírito, da personalidade naquele momento. A gente não sabe o que vem posteriormente àquilo. E nós só podemos cuidar da nossa evolução. Nós não podemos apontar para o outro, criticar ou até querer induzir algum caminho. Nós podemos fazer isso apenas conosco. Essa é a nossa grande responsabilidade. Porém, nós temos sim a responsabilidade, o direito ao auxílio, mas também o dever ao auxílio para aqueles que estão na mesma fase, em fases anteriores, para que eles também possam evoluir. Quando eu tenho essa consciência espiritual e quando eu começo a trabalhar dessa forma, nesse sentido, estou começando a fazer o treinamento para a angelitude. Ah, mas assim como uma criança, que um dia vai virar um engenheiro formado, ou um médico, ou um grande profissional, um grande cientista, no primeiro ano primário ele vai entender os fundamentos daquela matéria. Se for a matemática, vai aprender a subtrair, a dividir, a multiplicar, a somar. Se ele desenvolver e dominar bem esses fundamentos, a partir daí, todo o resto é desenvolvimento. Um dia ele vai ser um grande físico, ou um grande matemático, ou como Einstein, que a gente que é tão brilhante, foi tão brilhante, ele teve que aprender esses fundamentos.
Da mesma forma, nós estamos aqui simplesmente para aprendermos a amar, perdoar, a amar, a ter misericórdia, e foi o que Jesus fez com o seu exemplo. Olha, vocês têm que aprender isso. Se vocês aprenderem e praticarem isso, automatizarem isso, que é muito difícil, muito trabalhoso, mas é bem possível, usando o exemplo do próprio Jesus, a partir daí, todo o resto vai se lhe ser acrescentado. Ou seja, Jesus veio e disse, lei de ação e reação. O que você fizer, retorna para você. É assim que funciona. Ame, perdoe. Procure se confraternizar, se possível. Se não for possível, não guarde mágoas no seu coração. Não tenha ligações ruins com ninguém ou com nada ou com nenhuma situação. Por quê? Porque a partir daí você começa a evoluir da melhor maneira possível, no conforto, evitando grandes sofrimentos, evitando grandes obstáculos, apenas trabalhando com você. Nós podemos evoluir sim com amor, com inteligência, sem a necessidade extremas de dificuldades, mas tudo depende exclusivamente de nós. Então, quando você tiver que reclamar de alguma situação, pense que você tem a chave para resolver essa situação. E ao invés de você usar a reclamação, pense, medite, agradeça e procure a solução. E a solução está no amor, a solução está no perdão, a solução está na caridade. É o que Jesus falou. Tudo que eu entrego é o que eu recebo. Então, vamos nós entregar o melhor de nós para todo o mundo. Como diz Francisco de Assis, vamos amar antes de ser amados, vamos perdoar antes de sermos perdoados. Se assim o fizermos, além do exemplo e além do incentivo, nós estamos acionando esse círculo que é virtuoso de amar, perdoar e ter caridade. E aí, quando todos nós fizermos isso, imagine só, eu ofereço alguma coisa a todos vocês e todos vocês oferecem alguma coisa a mim. Eu recebo muito mais do que eu dou. Mas, evidentemente, eu preciso dar o primeiro passo. E a gente pode fazer isso, como nós sempre dissemos, sempre que terminamos a palestra, sentado onde você está fazendo uma vibração. Você pode estar onde quiser, não estou vendo ninguém, estou longe de todo mundo, não tenho contato com ninguém. Feche seus olhos, convido vocês todos aqui presencialmente a fazerem o mesmo, em casa também. Vamos então, do nosso coração, emanar o amor, a caridade, os melhores votos para que todos aqueles que recebam essa energia que nós estamos mandando às equipes superiores, para que elas possam coletar, elas possam utilizar da melhor forma possível, como bênçãos a todos aqueles que precisam. Todos que estiverem nas sombras, em necessidade, estejam onde estiverem, nos planos espirituais que estiverem, encarnados ou desencarnados, qualquer espécie, que receba nesse exato momento todo o nosso amor, todo o nosso carinho, e que sejam felizes a partir desse acolhimento de Jesus. E assim seja, graças a Deus. Você em casa, nós agradecemos, pedimos que você apenas, no término dessa transmissão, fique 15 minutos em calma, sereno, meditando. A equipe espiritual já está de prontidão. Esses 15 minutos são para fazer todo o tratamento que você e todos os seus familiares que estiverem com você necessitarem. Esperamos que os resultados sejam muito bem-sucedidos, o mais breve possível, e os aguardamos na próxima semana. Muito obrigado e até lá. Deu certo?